Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa aula de ciências, nós vamos abrir o livro na página 125 e trabalhar com ele até a página 130. Vamos comigo? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os meios de transporte. Acompanhe a leitura do texto. A velocidade com que o ser humano adulto caminha é cerca de 4 quilômetros por hora. Mesmo quando corre, o ser humano não consegue desenvolver uma velocidade muito grande. Assim, para percorrer longas distâncias, o ser humano começou a fazer uso de meios de transporte, tanto para se locomover, como para transportar cargas mais rapidamente de um lugar para o outro. Inicialmente, animais mais resistentes e velozes, como os cavalos, foram utilizados para montaria e para puxar veículos construídos para transportar pessoas. Depois, com o avanço da tecnologia, outros meios de transportes foram sendo criados e aperfeiçoados. Aqui nesse quadro nós temos velocidades aproximadas, comparando a velocidade do ser humano, da bicicleta, de um carro e de um avião. Uma pessoa adulta caminhando, aqui no quadro que a gente está vendo, consegue atingir, em média, 4 quilômetros por hora. Tem gente que consegue mais um pouco e tem gente que consegue menos. Isso vai depender de como a pessoa caminha. Uma pessoa adulta correndo consegue atingir, em média, 14 quilômetros por hora. Ou seja, se essa pessoa correr durante 1 hora, na mesma velocidade, ela vai conseguir percorrer 14 quilômetros. Uma bicicleta de passeio, correndo, consegue atingir 20 quilômetros por hora. Um automóvel comum em uma rodovia, 100 quilômetros por hora. E um avião de passageiro consegue atingir 890 quilômetros por hora. Página 126. Vamos ver a seguir algumas características dos principais meios de transporte. Nós temos primeiramente aí o metrô, a gente tem aqui uma foto, né? Nos horários de pico, as áreas de embarque dos trens de metrô estão sempre lotadas. Olha só, gente, aqui na nossa cidade a gente não tem metrô. O metrô é um meio de transporte rápido, principalmente porque ele vai por baixo da terra e não pega trânsito, né? Não tem sinal, não tem outro carro passando na frente, né? Ele vai direto, né? Muito usado nas grandes cidades o metrô. Era bom que na nossa cidade tivesse. E é mais barato que o ônibus, né? A passagem de um metrô, ela custa um pouco menos que um ônibus coletivo. E aí a velocidade máxima do metrô é 100 quilômetros por hora. Vantagens: polui menos o ar, pois é movido a eletricidade. Olha só, gente. Tem capacidade para transportar muitas pessoas. É rápido e não está sujeito a engarrafamentos. É debaixo da terra, não tem engarrafamento, não tem demora. Você chega rápido de um lugar para o outro. Desvantagens. O que tem de ruim no metrô? Tem alto custo de manutenção e de instalação. É desconfortável nos horários de tensa entrada e saída de passageiros. Então, na hora de entrar e sair num fluxo grande como esse aqui, as pessoas podem até correr o risco de cair nos trilhos, viu, gente? Já aconteceram acidentes onde as pessoas, infelizmente, chegaram a falecer. Ou uma porta fechar, né? E o metrô dar partida e a pessoa ficar enganchada na porta, se acidentar gravemente. Tem esses riscos, mas esses riscos são realmente como está nessa foto, né? Quando tem muita gente, as pessoas se atropelam, não se respeitam. Ônibus urbano, esse muito conhecido por nós, né? Aqui na nossa cidade nós temos trem de trilhos normal, né? E temos ônibus urbanos também. Vamos falar um pouco sobre eles. Velocidade máxima entre 50 e 70 km por hora, dependendo da via em que está trafegando e do estado do Brasil. As vantagens do ônibus: tem capacidade para transportar muitas pessoas. Em faixa exclusiva, não está sujeito a grandes engarrafamentos, tornando-se muito eficaz. Quais são as desvantagens do ônibus? Polui o ar, pois a maioria é movida a óleo diesel.
nem sempre está disponível em número suficiente para atender a toda a população. Então, o que acontece é que muitas vezes os ônibus, principalmente nos horários de pico, eles andam bem lotados, né? E nem todos os bairros são bem servidos de ônibus. Tem muitos bairros aí que não tem nem linha de ônibus que passe por ele. E as pessoas que moram nesses locais sofrem muito para pegar os ônibus, né? Tem que andar longas distâncias para ter um ponto de ônibus. Na página 127, vamos falar um pouco sobre os automóveis, ó. E aqui nós temos uma foto de um fluxo de automóveis intenso aqui. Velocidade máxima variável, de acordo com o ano, o modelo e a via onde está trafegando. Alguns modelos esportivos podem alcançar a velocidade de 250 km por hora. Porém, o motorista deve sempre respeitar as indicações de limite de velocidade. Então, às vezes o carro ele pode ser veloz, mas trafegando dentro da cidade tem que se respeitar o limite, que geralmente é de 50, 70, 80 km por hora. Vantagem, oferece independência e conforto. Então, a vantagem de ter um carro é que você não fica dependendo de ônibus coletivo, né? Não fica dependendo dos outros, né? E é mais confortável você andar num carro só seu. Desvantagens: polui o ar, pois é movido a gasolina, álcool ou gás natural. Nas metrópoles está sujeita a grandes congestionamentos, tornando-se pouco eficiente. Transporta poucas pessoas, tem alto custo de manutenção. Então, no carro particular, no automóvel, você tem mais desvantagens do que vantagens, né? Bicicleta, velocidade máxima pode atingir cerca de 80 km por hora, mas é variável de acordo com o modelo, a capacidade muscular do ciclista e a via onde se está trafegando. Então, para uma bicicleta alcançar 80 km por hora, é porque o ciclista é praticamente um atleta, né? Tem muita força muscular. Vantagem: não polui o ar, pois é movida pela energia muscular do ciclista, ocupa pouco espaço e não causa congestionamento, ajuda a manter a saúde. Olha só quanta vantagem tem a bicicleta. Desvantagens: em cidades sem ciclovias e com tráfego intenso de motociclistas, carros, ônibus e caminhões, torna-se maior perigo de acidentes. Na nossa cidade, ser ciclista é perigoso ainda. Nós temos pouquíssimas ciclovias e onde tem ciclovia tem um trânsito intenso e alguns carros acabam avançando na ciclovia, correndo risco para quem anda de bicicleta. Página 128, motocicleta, que nós temos a imagem, né, das motocicletas. Ó. Nas grandes cidades, o tráfego de motocicletas profissionais é intenso. Velocidade máxima variável de acordo com o ano, o modelo e a via onde está trafegando. Desempenho semelhante ao dos automóveis, mas também está sujeita às mesmas restrições de velocidade. Vantagem: é rápida e tem baixo custo. E desvantagem: polui o ar, pois é movida a gasolina. Oferece maior perigo de acidentes. A grande desvantagem da bicicleta são os acidentes que acontecem, né? O motociclista ele consegue atingir uma alta velocidade, como a de um carro, e num acidente de trânsito, o motociclista ele está completamente desprotegido, né? Ele já cai no chão, mesmo ele estando de capacete, ele se machuca bastante. Caminhão, velocidade máxima variável de acordo com o ano, o modelo, a carga, a via onde está trafegando. Deve trafegar com velocidade mais baixa que a dos ônibus e automóveis. Vantagem: no Brasil, há muitas autoestradas, né? Então, aqui no país, o forte dos transportes, tanto de alimento quanto de produtos, são os caminhões, né? Desvantagens: polui o ar, pois é movida a óleo diesel. Transporta pouca carga se comparado a um trem ou navio. Realmente, comparado a um navio, um trem ou um avião, o caminhão, a quantidade de carga que ele transporta é bem menor. Trem urbano de transporte de passageiros. Na nossa cidade nós temos trem urbano. Velocidade máxima 100 km por hora. Vantagens: polui menos o ar, pois é movido a energia elétrica. Transporta muitas pessoas. Desvantagens: no Brasil, há poucas linhas férreas e os trens não são modernos. Isso é mais pura verdade, viu? Aqui mesmo na nossa cidade a gente só tem uma linha férrea, que sai lá da Ribeira e vai até Parnamirim.
Nós não temos linhas férreas pelos bairros. Alguns bairros só que pegam, né? Como passa ali em Nova Cidade, Felipe Camarão, passa num trecho do Alecrim, né? Pegam poucos bairros, né? Não são todos, passa pelo Planalto. Mas quem mora mais distante, né? Precisa andar muito para chegar numa linha de trem. Não passa em todos os lugares, né? Então, aqui na nossa cidade de Natal, poucas pessoas podem andar de trem. Eu digo pela distância, pelo oferecimento, né? De linhas férreas que são pouquíssimas, gente. Na página 129, vamos investigar. Os meios de transporte mais utilizados por minha família. Se você não mora perto da escola, é provável que não vá para a aula a pé. O mesmo deve acontecer com as pessoas de sua família, quando saem para ir ao trabalho, às compras, ao médico, etc. Que meios de transporte cada um usa com mais frequência? Para descobrir, entreviste 5 pessoas da sua família. Tá? Então, vocês vão entrevistar 5 pessoas da sua família. Podem ser da sua casa, podem ser pessoas da família que você tem contato pelo WhatsApp. Você pode fazer essa pergunta pelo WhatsApp, tá? Como fazer? Para coletar os dados, escreva o nome da pessoa e marque um X no meio de transporte usado por ela. Então, você vai escrever o nome da pessoa aqui e ela vai dizer para vocês qual é o meio de transporte que mais usa. Aí você marca um X. Se for a bicicleta, você vem aqui, ó, e marca um X na bicicleta. Aí aqui você vai escrever o nome de outra pessoa. Aí essa pessoa usa mais o automóvel. Você vai marcar um X. É simples assim, tá, gente? É para fazer no próprio livro. Questão 2. Agora forme um grupo com 3 ou 4 colegas e registre a soma dos resultados de vocês. Nós não vamos formar o grupo. Então, essa questão 2 não precisa fazer, certo? Essa questão 2 não precisa fazer. Conclusão 1. Qual foi o meio de transporte mais utilizado pelas pessoas entrevistadas do seu grupo? Aí você vai olhar aqui, ó, na sua entrevista. Qual foi o meio de transporte que as pessoas da sua família mais utilizaram? Aí você vai responder na questão 1. Na questão 2. Na sua opinião, qual é o motivo de ser esse o transporte mais usado pelos entrevistados? Aí aqui na 2 você vai responder porque você acha, por exemplo, se a maior parte das pessoas disse que era o ônibus. Por quê? Porque você acha que a maioria das pessoas entrevistadas usam um ônibus. 3. Esse resultado pode ser considerado válido para a maioria das pessoas. Para a maioria das pessoas, justifique. O resultado que deu no seu pode ser o resultado dos outros colegas? Você acha que vai ser o da maioria? Aí pede para você explicar. 4. O transporte escolhido pode ser chamado de transporte coletivo? Então, gente, o transporte coletivo são os ônibus, os trens, os metrôs. Automóvel, moto, bicicleta, a gente não considera coletivo. A gente considera individual, tá? 5. Qual transporte individual foi o mais escolhido? Aí vocês vão verificar dos transportes individuais, como bicicleta, moto. Deixa eu voltar aqui. Tem automóvel, que é individual, motocicleta, bicicleta, cavalo, a pé é individual. O barco, ele é coletivo também, tá? 5. Qual transporte individual foi mais escolhido? Aí você olha qual foi e responde. 6. Na sua opinião, entre os transportes individuais citados, quais causam menos poluição? Quais causam menos poluição? São aqueles que não usam combustíveis, os movidos ou pela força humana ou de animais, ou por eletricidade. E esses não causam poluição. 7. Entre os transportes coletivos citados, quais causam menos poluição? Justifique sua resposta. Aí você vai olhar aqui os coletivos desses, quais usam menos poluição. Vocês vão usar essas informações do texto para responder a questão 7. E questão 8. Tanto o automóvel como o ônibus utilizam combustíveis como álcool, gasolina ou diesel.
Ainda assim, considera-se que o ônibus polui menos o ambiente do que o carro particular. Você sabe o motivo? Gente, a questão do ônibus poluir menos, não, a gente não vai olhar, não vai se basear no tamanho do automóvel, né, no tamanho do meio de condução. Porque o carro polui, o ônibus também polui. A diferença aí é a quantidade de pessoas que cada um vai levar. Se a gente pegar os passageiros de um ônibus e distribuí-los em carros pequenos, vão ser muitos carros para poder caber todos os do ônibus. Um ônibus, ele tem condição de levar de um lugar para o outro muitas pessoas ao mesmo tempo. Então faz com que o ônibus polua menos que o carro por isso. Porque ao invés dessas pessoas andarem cada uma em um carro, elas estão todas juntas num meio de transporte só, que é o ônibus. Então por isso o ônibus ele polui menos que o carro. É nesse sentido, tá? Pela quantidade de carro que precisa ser usada. Nossa aula de hoje fica por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser.